Olá, alunos! Como eu comentei, a última aula ela foi uma aula sobre o filo Plateuminthus, mas foi uma aula mais introdutória, em que eu falei sobre as principais características do filo, as principais diferenças entre as classes existentes dentro deste filo dos Plateuminthus, e hoje a gente vai continuar falando dos Plateuminthus, mas com enfoque nas verminoses. Então, a aula de hoje nós vamos falar sobre as doenças que alguns Plateuminthus podem causar aos seres humanos. Quais seriam, então, as principais doenças causadas pelos vermes do filo dos plateuminthus? Nós temos três em especial, que seriam a teníase, cisticercose e esquistossomose. Lembrando que essas três doenças são doenças humanas. Por que eu estou especificando isso? Porque existem plateuminthus que causam doenças, que são parasitas, mas que causam doenças em outros seres vivos. Além disso, como eu comentei na última aula, existem muitos plateuminthus de vida livre, ou seja, que não são parasitas e, portanto, não causam doenças. Eu vou explicar um pouquinho a respeito dessas três doenças, começando pela teníase e a cisticercose. Primeira coisa que vocês precisam saber é que tanto a teníase quanto a cisticercose são causadas pelo mesmo grupo de vermes, que são os vermes conhecidos popularmente como solitária. E lembrando, estes vermes, as solitárias, elas pertencem ao mesmo gênero, que é o gênero Taenia. Revendo algumas informações que eu comentei na última aula sobre esses vermes, a solitária pode pertencer a duas espécies distintas, que seria a Taenia solium e a Taenia saginata. Essas duas espécies, apesar de distintas, pertencem ao mesmo gênero, que é o gênero Taenia. Esses vermes sempre serão hermafroditas. Lembrando, o hermafrodita é aquele indivíduo que possui os dois sexos, tanto o sexo masculino quanto o sexo feminino. Existem vários animais que são hermafroditas, existem vários casos de hermafroditismo dentro do reino animal, porém, no caso da solitária, nós temos um caso especial, que é o fato do indivíduo ser hermafrodita e fazer autofecundação, ou seja, as solitárias, elas são capazes de reproduzir consigo mesmas. Elas não têm sistema digestório, então elas não fazem a digestão dos alimentos. Okay? Lembrando que digestão é o processo de quebra dos alimentos. Então, elas não quebram o alimento. Por quê? Porque elas vivem em um local do corpo humano onde o alimento já foi quebrado, já foi digerido por nós. Então, as solitárias elas vão absorver os nutrientes já separados, quando o alimento já foi digerido. Por isso, a ausência do sistema digestório. Essas solitárias podem ter em média de 3 a 4 metros de comprimento. Lembrando que isso é uma média. Existem alguns casos mais raros de solitárias que puderam alcançar um tamanho maior, mas em média nós vamos ter solitárias de 3 a 4 metros. Se não houver nenhuma intervenção médica, essa solitária pode viver até 25 anos no ser humano, ok? A solitária, como eu comentei no slide passado, ela pode causar duas doenças, que é a teníase e a cisticercose. E um ponto importante sobre essas duas doenças é que, apesar das duas serem causadas pela solitária, a cisticercose ela só vai ser causada por uma das espécies. Então, o que acontece? Se uma pessoa tem a teníase, essa teníase pode ser causada tanto pela Taenia solium quanto pela Taenia saginata. Mas se a pessoa tem cisticercose, com certeza será a Taenia solium, ok? Então, não existe casos registrados de cisticercose causado pela Taenia saginata. Nós vamos entender um pouquinho a respeito do ciclo de vida da teníase, ou seja, como que o verme Taenia saginata e Taenia solium, ele vive quando ele causa a doença teníase. E nós vamos começar aqui esse ciclo por um ser humano infectado, ou seja, esse ser humano, ele abriga o adulto do verme. Então, o adulto da Taenia solium ou da Taenia saginata estarão vivendo nesse ser humano. Lembrando que quando um hospedeiro ele abriga a fase adulta do verme, como é o caso aqui do ser humano, tanto com a Taenia solium quanto a Taenia saginata, nós dizemos que esse hospedeiro é um hospedeiro definitivo. Então, o ser humano ele é o hospedeiro definitivo, tanto da Taenia saginata quanto da Taenia solium. Isso significa que a Taenia solium e a Taenia saginata vivem na sua fase adulta dentro do ser humano. Okay? Então, esse ser humano, ele está infectado com um adulto
ou da tênia sólio ou da tênia saginata, ok? E esse adulto, ele vai viver no intestino delgado, né? Nós temos dois intestinos, o intestino delgado e o intestino grosso. O primeiro é o intestino delgado e depois vem o intestino grosso. Ela vive no intestino delgado, porque quando o alimento é digerido por nós, ele chega no intestino delgado já totalmente quebrado. Ou seja, nós fazemos o processo de digestão e quando esse alimento chega ao intestino delgado, já ocorreu toda a digestão e os nutrientes estão todos já separados. É nesse intestino delgado onde nós fazemos a absorção desses nutrientes, ou seja, esses nutrientes passariam para a corrente sanguínea. Como ela não tem sistema digestório, então ela não consegue fazer a própria digestão, ela tem que ficar localizada em um ambiente onde ela consiga absorver os alimentos já digeridos. Por isso que a tênia sólio e a tênia saginata, durante a fase adulta, vivem no intestino delgado, porque ali ela vai ter a possibilidade de absorver os nutrientes que foram digeridos pelo corpo humano. Lembrando que, para que ela permaneça ali no intestino delgado, ela tem que arrumar uma forma de se prender ao intestino delgado. Porque o intestino delgado é uma parte do nosso corpo que tem movimento. Existe uma movimentação no intestino delgado, que são chamados movimentos peristálticos. E esses movimentos peristálticos têm como objetivo empurrar a massa alimentar em direção ao final do sistema digestório, né, na forma de fezes. E o que acontece? Se esse verme adulto não conseguir se prender à parede do intestino delgado, ele vai acabar saindo inteiro junto com as fezes. Então, para conseguir se prender à parede do intestino delgado, esses vermes têm estruturas de fixação. No caso da tênia sólio, essas estruturas podem ser de dois tipos. Ela vai se prender na parede do intestino delgado pelas ventosas, que são essas estruturas laterais, que vão se prender à parede do intestino delgado por sucção, e também tem uma coroa de ganchos, de espinhos, que vão também se prender ali na parede do intestino delgado. Já a tênia saginata, ela se prende à parede do intestino delgado exclusivamente por ventosas, ok? Então, ela consegue ficar ali presa de forma que ela não é expulsa do nosso organismo pelos movimentos do intestino. Uma vez que esse ser humano, que é o hospedeiro definitivo, ou seja, é ele que abriga o verme na fase adulta, ele tem esse verme na fase adulta, este verme vai começar a fazer, então, a reprodução, de forma que ele vai eliminar nas fezes os ovos deste verme. Mas como ocorreria essa reprodução? Como eu já expliquei, as solitárias são vermes que são hermafroditas e fazem autofecundação. E essa autofecundação, ela ocorre de uma forma peculiar. Por quê? Nós temos aqui a solitária, o corpo dela dividido em cabeça, ou escólex, pescoço e o resto do corpo. O resto do corpo, o corpo em si da solitária, é dividido em pequenos fragmentos chamados de proglótides. Cada proglótide possui um aparelho reprodutor masculino e feminino. Então, quando nós falamos que a solitária é hermafrodita e que ela tem um aparelho reprodutor masculino e o aparelho reprodutor feminino, não significa dizer que ela tem um aparelho reprodutor masculino e um feminino. Ela, na verdade, tem um aparelho reprodutor masculino e um feminino em cada proglótide, ok? E essas proglótides do final do corpo, aquelas que estão mais longe da cabeça, são aquelas mais velhas, né? São mais maduras, e são elas que vão começar a reprodução. Então, uma vez que essas proglótides finais já estão adultas, já estão maduras, o que vai acontecer? O aparelho reprodutor masculino vai começar a produzir espermatozoides e o feminino vai começar a produzir os óvulos. Espermatozoides vão fecundar os óvulos e vão formar os ovos. A partir do momento que os ovos já foram formados, a solitária tem a capacidade de destacar as suas proglótides. Então, ela solta a proglótide inteira para que ela seja eliminada junto com as fezes, carregando os ovos. Então, vai saindo os pedacinhos da solitária nas fezes. Essa solitária, ela não sofre com isso, ok? E ela continua viva e continua crescendo. Por quê?
O crescimento da solitária ocorre nessa região próxima ao pescoço. Então, à medida em que proglótides vão sendo liberadas com os ovos, novas proglótides vão surgindo nessa região mais próxima à região da cabeça. Uma vez que as proglótides são eliminadas nas fezes, junto com os ovos da solitária, para que o ciclo da teníase continue, esses ovos precisam ser ingeridos pelo hospedeiro intermediário. Lembra que eu disse, o ser humano é o hospedeiro definitivo. Nós temos aqui, então, que ter o hospedeiro intermediário. Esse hospedeiro intermediário, ele recebe esse nome por quê? Porque é ele que vai abrigar o verme na fase jovem. Lembra, o hospedeiro definitivo é aquele que abriga o verme na fase adulta. Então, o hospedeiro intermediário vai ser aquele que abriga o verme na fase jovem. O hospedeiro definitivo da solitária, no caso da teníase, seria o ser humano, ok? Agora, o hospedeiro intermediário, no caso da teníase, pode ser dois animais diferentes. Nós teríamos aqui como hospedeiro intermediário o porco e o boi, ok? No entanto, uma coisa que vocês precisam compreender é o seguinte, o porco só vai ser hospedeiro intermediário da Taenia solium e o boi só vai ser hospedeiro intermediário da Taenia saginata. Como que isso acontece? Digamos que esse ser humano infectado, ele esteja infectado com um adulto da Taenia solium. Quando os ovos forem liberados nas fezes, ele vai ser ingerido tanto pelo porco quanto pelo boi. Mas os ovos só vão sobreviver no porco. Então, é isso que acontece. Outros animais podem ingerir esses ovos, ok? Mas esses ovos vão ser destruídos pelo organismo desses outros animais. Somente no porco a Taenia solium consegue sobreviver. Por isso que ele é o hospedeiro intermediário da Taenia solium, ok? Se fosse no caso da Taenia saginata, o ser humano libera as fezes com os ovos da Taenia saginata. Vários animais podem ingerir esses ovos, mas esses ovos só vão sobreviver no corpo do boi. Como que isso acontece? Isso é uma questão evolutiva, ok? Existem características neste verme que fazem com que eles consigam se adaptar ao sistema imunológico de um determinado animal. Então, os ovos da Taenia solium, por exemplo, conseguem burlar o sistema imunológico do porco e conseguem sobreviver, mas não conseguem sobreviver ao sistema imunológico do boi. Então, o organismo do boi consegue matar esses vermes. Por isso que a Taenia solium não se desenvolve no boi e só se desenvolve no porco. Então, vocês têm que lembrar que, se for Taenia solium, o hospedeiro intermediário será o porco. Se for Taenia saginata, o hospedeiro intermediário será o boi. O que vai acontecer com esses ovos dentro do organismo do hospedeiro intermediário? Okay? Lembrando que, apesar de eu ter colocado a imagem de um porco, o que eu estou explicando vai acontecer também no boi. Então, se fosse a Taenia saginata e fosse um boi aqui, o hospedeiro intermediário, ia acontecer o mesmo processo, tá? O que vai acontecer? Esse hospedeiro intermediário, ele vai ingerir os ovos, então esses ovos vão passar pelo sistema digestório, passando pela boca, pelo esôfago, pelo estômago, até chegar ao intestino delgado. E aí é interessante perceber que ele passa pelo estômago. E lembra, dentro do estômago, nós animais produzimos suco gástrico, que é ácido, e esse ovo consegue sobreviver. Então, o ovo passa pelo estômago e consegue sobreviver a essa acidez, porque ele tem uma cutícula protetora que impede que o suco gástrico faça a digestão deles, ok? Então, ele passa pelo estômago, sobrevive e chega no intestino delgado. No intestino delgado, esses ovos vão, então, se abrir. Então, vão sair desses ovos as larvas. Então, as larvas eclodem dos ovos, ok? Então, quando o ovo ele se abre e sai o jovem, nós dizemos que esse ovo eclodiu. Então, essas larvas vão eclodir dos ovos, vão sair dos ovos, e essas larvas vão conseguir atravessar a parede do intestino delgado. Então, são larvas muito pequenas que conseguem atravessar a parede do intestino delgado caindo na corrente sanguínea.
Uma vez que essas larvas chegaram na corrente sanguínea, elas vão migrar para órgãos e músculos. Vários órgãos e músculos do porco. E lá, nestes órgãos e nestes músculos, essas larvas vão entrar no que a gente chama de processo de incistação. Ela forma um cisto, ok? É como se ela entrasse num processo de dormência, então ela para de se movimentar e forma esse cisto. Esse cisto é chamado de cisticerco, ok? E ali ela vai permanecer imóvel, fixa a um órgão ou a um músculo. Lembrem que eu disse que as larvas, elas se alojaram e se incistaram nos músculos e nos órgãos do hospedeiro intermediário, que é o porco ou boi. E os músculos nada mais são que a carne. Então, o que acontece? Se o ser humano ingerir a carne desses animais e essa carne estiver mal passada, esse ser humano, então, ingere o cisticerco da solitária. Por que mal passada? Porque se você fritar, assar bem essa carne, o cisticerco morre. A pessoa vai estar ingerindo o cisticerco, mas como esse cisticerco vai estar morto, o ciclo para e não se desenvolve, ok? Mas se essa carne estiver mal passada, ela não chegou a uma temperatura suficiente para matar esse cisticerco, o ser humano vai ingerir, então, a solitária. Lembrando que esse ser humano está ingerindo a solitária na sua fase larval, ok? É a larva incistada na forma de cisticerco. Eu sei que a imagem não é agradável, mas é assim que o cisticerco ficaria na carne do hospedeiro intermediário. Então, as larvas, quando elas se alojam e insistam nos músculos desse hospedeiro intermediário, elas vão ficar nessa forma. Então, são essas pequenas bolinhas brancas na carne, ok? Quando o número de cisticercos é grande, como é o caso dessa imagem, é fácil de enxergar. Então, você nunca comeria essa carne, né? Se você comprasse a carne e chegasse assim na sua casa, você nunca comeria. Mas o que acontece é que, às vezes, o número de cisticercos é pequeno. Então, às vezes, aquele pedaço de carne tem um ou dois. E esse cisticerco pode estar no meio da carne e você acabar não vendo. Além disso, existem uns casos em que você come a carne fora de casa, um churrasquinho da esquina, por exemplo, em que você não sabe em que condições essa carne estava. Então, o ideal é evitar ingerir a carne mal passada, tanto do porco quanto do boi. O que vai acontecer com o cisticerco dentro do ser humano, que é o hospedeiro definitivo? Esse cisticerco vai passar pelo nosso trato digestivo, boca, esôfago, estômago, até chegar ao intestino delgado. E aqui, de novo, ele está passando pelo estômago. E é importante dizer isso por quê? Porque ele consegue sobreviver ao suco gástrico presente no nosso estômago. Então, de novo, existe uma cutícula protetora. Então, a solitária ela tem essa cutícula protetora tanto na fase de ovo, porque a fase de ovo passa pelo estômago do hospedeiro intermediário, e também tem essa cutícula protetora na sua fase de larva, né? Na sua fase de cisticerco, porque passa pelo estômago do hospedeiro definitivo. Uma vez que o cisticerco chegue ao intestino delgado, ele vai então se transformar em adulto. Ele vai sair dessa fase, né, encistada e vai se transformar num adulto. E aí esse ser humano vai ter o adulto do verme reiniciando o ciclo. Bom, o que uma pessoa sentiria quando tem o adulto da tênia sólida ou da tênia saginata? Em geral, os sintomas são dores abdominais e a desnutrição. As dores abdominais é devido à presença desse verme, principalmente de um tamanho tão grande. E a desnutrição é devido ao fato de que você está digerindo os alimentos, mas quem está absorvendo boa parte desses nutrientes é o verme. Então, você digere, mas não absorve os nutrientes. Então, você fica sem os nutrientes, você ficaria desnutrido. Como nós poderíamos evitar, né, pegar a ateníase? Né? Profilaxia significa prevenção. Qual seria a profilaxia, a forma de prevenção para essa doença? Primeira coisa, saneamento básico. Por quê? Se houvesse saneamento básico, os ovos da solitária nunca seriam ingeridos
pelo hospedeiro intermediário. Por quê? No saneamento básico, nós teríamos o tratamento do esgoto. As pessoas teriam o esgoto sendo tratado, então as fezes humanas nunca teriam contato com um porco ou com um boi, ok? Evitar carne mal passada. Se você não ingerir a carne mal passada, nem do porco e nem do boi, você não vai correr o risco, então, de pegar nem a tênia saginata, nem a tênia sólia. Tratamento dos doentes. Se toda pessoa que tem o verme fosse tratado rapidamente, esse processo de contaminação do hospedeiro intermediário não aconteceria, porque mataria o verme, então nas fezes nós não teríamos os ovos para serem ingeridos pelo porco ou pelo boi. E por último aqui, cuidados na criação do porco e do boi. Porque se esses porcos e o boi, eles fossem criados de uma forma mais adequada, eles não teriam contatos com o esgoto humano. Como é que um porco ou um boi ingere fezes humanas? Quando eles têm contato, eles estão próximos a uma região que tem esgoto humano. Então, são aqueles porcos que muitas vezes são criados no quintal, e é um ambiente em que não existe um tratamento ou um encanamento de esgoto e que o esgoto corre a céu aberto. E o porquinho às vezes sai, ele está com sede, ele não vai fazer distinção se aquilo é água limpa ou água suja, ele vai beber. E aquilo é esgoto, ok? O boi, ele teria que estar num lugar em que o pasto, não fosse contaminado com esgoto humano. Então, se os porcos e o boi, eles fossem criados num ambiente com maior cuidado, também não haveria essa contaminação. Já que eu expliquei a vocês sobre a teníase, agora a gente vai ver um pouquinho sobre a cisticercose, ok? Então, na cisticercose, para começo de conversa, a gente precisa relembrar que ela só vai ocorrer com verme da espécie Taenia sólio. Então, esse ser humano infectado, ele vai ter o adulto da Taenia sólio. E esse adulto vai estar vivendo no intestino delgado, ok? Lá no intestino delgado vai ocorrer o mesmo processo que eu já expliquei, em que vai ocorrer a reprodução. Então, em cada proglótide, os óvulos vão encontrar os espermatozoides para formar os ovos, e esses ovos vão ser liberados junto com as proglótides pelas fezes. O que muda da teníase para a cisticercose é neste processo aqui de ingestão, ok? Porque lá no ciclo da teníase, eu expliquei a vocês que esses ovos, para que o ciclo continuasse, eles precisariam ser ingeridos pelo hospedeiro intermediário, que seria o porco ou o boi, no caso se fosse tênia saginata, ok? E aqui, no caso da cisticercose, também precisa do hospedeiro intermediário, mas esse hospedeiro intermediário aqui não é nem o porco e nem o boi, é o próprio ser humano. Então, a cisticercose só acontece quando um ser humano faz papel de hospedeiro intermediário. Então, nós temos na cisticercose o ser humano tanto na posição de hospedeiro definitivo, quanto o ser humano na posição de hospedeiro intermediário, ok? Como que um ser humano seria capaz de ingerir os ovos da Taenia sólio que estavam presentes nas fezes de um outro ser humano? Isso é mais fácil do que pode parecer, porque isso acontece principalmente por alimentos e água contaminados, ok? O que acontece? O nosso esgoto, na maioria dos lugares, ele não é tratado, ok? E quando ele não é tratado, ele tem que ser descartado. E na maioria das vezes, infelizmente, ele é descartado em rios. Então, se você bebe a água de um rio, contaminado com esgoto humano, você pode estar ingerindo os ovos da Taenia sólio. Outra coisa seriam os alimentos contaminados. Se verduras estão sendo regadas com essa água contaminada, ou foram manuseadas por pessoas que estavam com as mãos contaminadas, e você não lava esses alimentos, você de novo pode estar ingerindo os ovos da Taenia sólio. Os ovos são muito pequenos e não são fáceis de ver. Então, você vai pegar essa água do rio e vai beber e não vai perceber que ali tem os ovos. Então, não é uma coisa tão fácil de se enxergar. Então, pode acontecer de uma pessoa beber a água contaminada ou ingerir alimentos contaminados. Esses alimentos seriam alimentos crus,
Porque uma vez que quando você cozinha um alimento, você mata os ovos. A alta temperatura vai matar os ovos e então não haveria o problema. Então, esses alimentos seriam principalmente frutas e verduras, ok? Além da contaminação, né, do contágio ser feito pelo alimento e pela água contaminada, também pode ocorrer a contaminação direta, que é através das mãos e dos objetos. Quando a sua mão ou um objeto está contaminado e você coloca na boca. Então, se você toca em algum ambiente que foi contaminado com fezes humanas, mesmo que uma pequena quantidade, ou um objeto foi contaminado e você leva à boca, você também pode estar ingerindo os ovos da Taenia solium. Essa segunda forma aqui é mais comum de acontecer com crianças, né? Porque adultos vão ter um pouco mais, geralmente tem um pouco mais de higiene pessoal, então isso geralmente não acontece. Mas com crianças isso pode acontecer, porque as crianças não têm essa distinção de que não pode pôr um objeto na boca, ou né, essa distinção de lavar as mãos antes de levar à boca, né? Mas podem ser formas de contaminação no caso da cisticercose. Então, só retomando, um ser humano tem o verme na fase adulta, os ovos desse verme da Taenia solium vão ser liberados nas fezes e vai ser ingerido esses ovos por um outro ser humano, seja pela água contaminada, alimentos contaminados ou pelo contágio direto. O que vai acontecer com esses ovos dentro do ser humano? A mesma coisa que aconteceu lá no porco. Lembra que eu expliquei na teníase que quando o porco ingere os ovos da Taenia solium, esses ovos passam, né, pelo sistema digestório, tem um caminho a ser percorrido? Acontece exatamente a mesma coisa. Porque se vocês repararam, o que o ser humano está fazendo aqui na cisticercose é o papel do porco. Né? Ao invés do porco ingerir os ovos da Taenia solium, é um ser humano. Então, vai acontecer exatamente a mesma coisa. Os ovos vão passar pela boca, pelo esôfago, pelo estômago e vão chegar ao intestino delgado. Aqui no intestino delgado, as larvas vão eclodir, ou seja, vão sair larvas desses ovos. Essas larvas vão atravessar a parede do intestino delgado e vão cair na corrente sanguínea, se alojando em músculos e órgãos. O que vai acontecer com essas larvas nos músculos e nos órgãos? A mesma coisa que aconteceu no porco. Essas larvas vão entrar num estágio de encistação, elas vão encistar, se tornando imóveis e fixas, que nós chamamos de cisticerco. Então, vai acontecer exatamente a mesma coisa que aconteceu no porco, vai acontecer no ser humano. Essas larvas vão se alojar na forma de cisticerco nos músculos e em alguns órgãos do corpo. Uma questão aqui sobre o ciclo da cisticercose é que ele não é um ciclo verdadeiro. Por quê? Porque ele não finaliza. Porque o ciclo é aquela coisa que tem um começo e o fim. Aqui não. Como ninguém se alimenta da carne do ser humano, né, pelo menos não deveria, esse ciclo ele não se finaliza. Mas aqui nós temos um grande problema. Por quê? No caso da teníase, a teníase é uma doença, mas é uma doença que teoricamente ela é simples, ninguém morre de teníase, mas a cisticercose, ela pode ser grave. O caso mais grave da cisticercose é quando essa larva se aloja no cérebro. Vocês já devem ter ouvido falar, né, das pessoas que têm verme no cérebro, é esse caso, é a cisticercose, ok? E esse verme não é um verme que se movimenta, é um verme encistado. Mas mesmo encistado, imóvel, fixo, ele ainda pode causar grandes problemas à saúde da pessoa, ok? Os principais sintomas seriam dores de cabeça, convulsões, confusão mental, coma e, em muitos casos, a morte. O que vai acontecer? Uma reação do seu organismo. A presença desse cisto, né, desse cisticerco no cérebro, é aumento na produção de um líquido, né, que envolve o cérebro. Então, o seu organismo começa a produzir em grande quantidade esse líquido. E esse líquido em grande quantidade dentro da cabeça vai causar um aumento da pressão intracraniana. Por isso, as dores de cabeça são os primeiros e os principais sintomas. É uma dor de cabeça intensa, porque existe uma grande pressão dentro do seu crânio devido à produção desse líquido. Tanto que muitas pessoas conseguem sobreviver a esse verme colocando um dreno dentro do crânio que vai drenar esse líquido
aliviando a pressão intracraniana, ok? No caso, quando esse verme ele se aloja no cérebro, existe como tratar e curar a pessoa se este verme estiver alojado numa região periférica, ou seja, na parte mais externa do cérebro. Porque se ele estiver na parte mais interna, é impossível você eliminar esse verme, porque não há possibilidade de você abrir o cérebro para tirar ele. Nos outros órgãos, coração, no próprio músculo, na pele, nos olhos, existe a possibilidade de você fazer uma cirurgia e retirar o cisto. Mas no cérebro só é possível fazer essa cirurgia se o cisto estiver na região de fora do cérebro, na periferia. Se ele estiver na parte mais interna do cérebro, esse caso vai ser um caso inoperável. Não tem como você abrir o cérebro da pessoa porque a pessoa vai morrer. Outros órgãos você abre, faz o que tem que fazer e fecha. O cérebro não. A pessoa tem que morrer por causa disso? Não. Se ela fizer o tratamento durante toda a vida, mantiver esse dreno para sempre estar retirando o excesso de líquido, ela consegue sobreviver durante muitos anos, mesmo tendo esse cisto dentro do cérebro, ok? No caso aqui, quando essa larva, o cisticerco, ele se aloja no coração, a pessoa pode ter palpitações, dificuldade de respirar ou respiração ruidosa, porque lembre-se, coração e pulmão estão muito próximos e ligados um ao outro. Quando esse verme está alojado no músculo, na nossa carne, a pessoa vai ter dor local, a dor no local onde esse cisto está, inchaço, inflamação, câimbras e dificuldade de movimento. Então, a pessoa nesse local, ela vai ter dificuldade de haver a contração desse músculo, então ela vai ter dificuldade de se movimentar. Então, se for o braço, ela vai ter dificuldade de movimentar o braço, ok? Assim por diante. Se for na pele, o inchaço da pele, mas geralmente não causa dor, ok? Até por uma característica da pele, né? Não vai causar uma dor extrema. E ele pode muitas vezes ser confundido com cisto comum. Algumas pessoas têm cisto sebáceo, um cisto formado de gordura. E é muito fácil confundir. Então, um cisto sebáceo pode ser confundido com o cisticerco, porque é simplesmente um inchaço numa região da pele, ok? Nos olhos, a pessoa vai ter dificuldade de enxergar. Em alguns casos, se não houver o tratamento logo, ela pode perder a visão. Em todos esses casos, né, existe tratamento e existe cura, com exceção no caso do cérebro, em que existe o tratamento, mas dependendo da região, não existe uma forma de curar. Mas mesmo no caso do cérebro, como eu comentei com vocês, a pessoa pode viver com esse verme, mas muitos morrem. Por quê? Porque demoram para fazer o diagnóstico. Porque como o principal sintoma é a dor de cabeça, e a dor de cabeça muitas vezes é negligenciada tanto por nós como por muitos médicos, né? Você chega com dor de cabeça no médico, o médico vai mandar você tomar um remédio, vai dizer que é outra coisa. Ou você nem procura o médico, essa dor de cabeça intensa vai acontecendo e você não vai dando atenção. Muitas vezes, quando você descobre, já é tarde demais. A pressão intracraniana ela está tão intensa que pode causar a lesão permanente do cérebro e inclusive a morte da pessoa. Quais seriam as formas de se prevenir para não se ter a cisticercose, né? Quais seriam as profilaxias? Primeiro, saneamento básico. Se o esgoto humano fosse tratado, um outro ser humano não acabaria tendo contato com os ovos presentes nas fezes. Beber a água sempre filtrada ou fervida, e principalmente no caso da água quando ela não recebe um tratamento químico, como é o caso da água que vem da Cezan. Essa água que vem da Cezan, ela tem um tratamento químico, então, teoricamente, ela não teria ovos de tênia sólio, mesmo que a água seja coletada de um rio onde há despejo de esgoto. Mas mesmo nesses casos, o ideal é sempre filtrar ou ferver a água. Sempre lavar bem os alimentos crus. Frutas e verduras precisam ser bem lavados com água tratada, ok? E uma forma, né, de garantir que esses ovos, se estiverem lá, eles não sobrevivam, é lavar esses alimentos usando água associada a vinagre ou a uma pequena quantidade de água sanitária.
Higiene pessoal, sempre lavar as mãos, evitar levar a mão à boca, objetos à boca, isso também ajuda para você não pegar cisticercose. E, novamente, o tratamento dos doentes. Se pessoas não tivessem a solitária, não haveria ovos sendo liberados, né, nas fezes. Então, se tem uma pessoa que tem uma solitária adulta no seu intestino, ela estando tratada, né, vai parar de eliminar os ovos nas fezes, diminuindo, né, a chance de contágio. Bom, nós falamos sobre as duas doenças causadas pelas tênias, né, pelas solitárias, a teníase e a cisticercose. Agora nós vamos conversar sobre a esquistossomose. A esquistossomose é uma doença causada pelo verme esquistossoma, que pertence à espécie Esquistossoma mansoni. Vamos rever aqui algumas características a respeito do esquistossoma, antes de falar da doença propriamente dita. Como eu disse, o esquistossoma pertence à espécie Esquistossoma mansoni. Eles são vermes dioicos, ou seja, eles não são hermafroditas, existe um indivíduo macho e existe um indivíduo fêmea, e esses indivíduos apresentam grande dimorfismo sexual, ou seja, eles são fisicamente bem diferentes. Nessa imagem a gente consegue perceber que a fêmea ela tem um formato do corpo bem diferente do macho, a fêmea é essa que eu estou pintando, ela vive grande parte da sua vida adulta dentro dessa cavidade que o macho tem, né, associada ao macho. Eles têm sistema digestório incompleto, então o sistema digestório ele existe, porém só existe um orifício, que é a boca. Então, o alimento entra pela boca, ocorre a digestão e o que precisa ser eliminado, os restos, são eliminados também pela boca. Eles são bem menores quando comparados com a tênia, que a gente acabou de ver, tem no máximo 2 centímetros de comprimento. Podem viver de 5 a 6 anos se não houver nenhuma intervenção médica, né, no indivíduo que tem um adulto, e eles vão causar a doença esquistossomose, né, no ser humano, que também pode ser conhecida como barriga d'água ou xistose. Na esquistossomose, nós temos também dois hospedeiros, o intermediário e o definitivo. O hospedeiro intermediário, que, como eu expliquei, é aquele indivíduo que tem um parasita na fase jovem, ele vai ser um caramujo, e esse caramujo pertence ao gênero Bionfalaria, ok? Já o hospedeiro definitivo, que é aquele que possui o verme na fase adulta, vai ser sempre o ser humano. Nós vamos entender como é que funciona o ciclo da esquistossomose. Então, como que esse verme vive enquanto ele está causando, então, a doença no ser humano chamada esquistossomose. Então, de novo, nós vamos começar aqui com o ser humano infectado, né? O ser humano, o hospedeiro definitivo, aquele que possui o verme na sua fase adulta. Esse ser humano vai ter o verme na fase adulta vivendo também no intestino delgado. Então, novamente, aqui nós temos os vermes vivendo no intestino delgado. A grande diferença é que no caso da solitária, da teníase, o ser humano ele só tem uma. Então, em geral, no caso da teníase, o ser humano ele vai ter um verme, um indivíduo. E aqui, no caso da esquistossomose, ele pode ter vários casais. Então, podem ser vários vermes que estão ali vivendo no intestino delgado. Esses vermes, macho e fêmea, como a imagem está mostrando, vão começar a se reproduzir. E dessa reprodução vai ser liberado então os ovos. E esses ovos, assim como acontecia na teníase, vão ser liberados nas fezes. Para que o ciclo da esquistossomose continue, esses ovos presentes nas fezes humanas têm que entrar em contato com lagos ou rios de águas calmas. Por que lagos e rios de águas calmas? Porque é só nesses ambientes onde nós vamos encontrar o hospedeiro intermediário, que é o caramujo Bionfalaria. Essa é uma foto do caramujo Bionfalaria e ele só consegue viver em lagos e rios de águas calmas. Rios com correnteza, ele não consegue sobreviver ali. Então, como o ciclo depende do hospedeiro intermediário, é necessário, então, que esses ovos entrem em contato com esse ambiente. Uma vez que os ovos estão, né, na água, eles vão eclodir, ou seja, os ovos vão se abrir e desses ovos vão sair larvas. Essas larvas que sairão dos ovos são larvas ciliadas, isso quer dizer que elas têm cílios, então elas conseguem bater os cílios para se movimentar, e elas são chamadas de miracídios.
Então, nós temos aí uma imagem mostrando as larvas ciliadas do Schistosoma mansoni. E essas larvas sempre vão receber o nome de miracídio, ok? São larvas extremamente pequenas, essa é uma foto de microscopia, né? Então, para enxergar, é preciso olhar no microscópio. Então, elas são muito pequenas e elas vão permanecer ali na água, nadando através do batimento dos cílios. Uma vez que elas encontrem o hospedeiro intermediário, que seria o caramujo bionfalaria, essas larvas conseguem penetrar na pele do caramujo. Então, como elas são muito pequenas, elas conseguem atravessar a pele do caramujo. Atravessando a pele do caramujo, o que vai acontecer? O miracídio, que é essa larva ciliada, ela vai perder os seus cílios e ela vai começar a se reproduzir de forma assexuada. Então, mesmo sendo jovem, mesmo estando na fase larval, que é a fase jovem, ele tem a capacidade de se reproduzir. Mas é uma reprodução assexuada, ou seja, não existe a produção de gametas masculino e feminino. A partir do momento que o miracídio, depois de perder os seus cílios, começa a se reproduzir, as larvas que vão nascer dessa reprodução não serão mais larvas do tipo miracídio, elas serão chamadas de cercária. E elas são diferentes do miracídio, porque elas não são ciliadas, elas têm cauda. Então, elas têm um formato físico diferente. Ainda são muito pequenas, mas são fisicamente diferentes. Nós temos aí a imagem, né, para vocês perceberem a diferença dessa cercária. Então, a cercária é o segundo instar larval, ainda é uma larva. O miracídio é o primeiro instar larval e a cercária é o segundo instar. A partir do momento em que as cercárias elas surgem, elas vão conseguir sair do caramujo também atravessando a sua pele. Então, eles saem do caramujo e voltam para a água. E elas vão ficar ali na água nadando, utilizando para nadar a sua cauda, que é uma cauda sempre bifurcada no final. Se um ser humano entrar em contato com essa água, essa larva, a cercária, consegue atravessar a pele humana, porque ela também é muito pequena, essa larva. Então, ela vai penetrar a pele humana, tanto a pele externa, né, a pele do próprio corpo, como também as mucosas internas. Então, se você entra no rio, você pode pegar esse verme, porque o verme vai atravessar a pele da sua perna, por exemplo, e se você bebe a água do rio, você também pode pegar esse verme, porque ele vai atravessar a mucosa bucal, a mucosa da sua boca. Uma vez estando dentro do hospedeiro definitivo, que é o ser humano, esse verme vai atravessando a pele, cair na corrente sanguínea. Então, aqui percebam uma grande diferença do que acontece lá com o verme da Atênia. Porque lá na Atênia é ingestão. Como é ingestão, o verme ele tem por obrigação passar pelo sistema digestório. Aqui não. Como o verme ele não é ingerido, ele atravessa a pele, ele cai diretamente na corrente sanguínea. Esses vermes vão percorrendo a sua corrente sanguínea até chegar no intestino delgado. No intestino delgado, essas larvas, que são do tipo cercária, vão se transformar em adultos. E esses adultos vão formar pares, casais, e esses casais vão começar a se reproduzir para novamente liberar os ovos nas fezes. Então, quais serão os sintomas da esquistossomose? Dores abdominais, aqui não pelo tamanho do verme, mas sim pelo número de vermes. Existem pessoas que têm um grande número de vermes se acumulando no intestino delgado, então ela pode sentir dores abdominais. Desnutrição, porque novamente o verme está se alimentando daquilo que você está ingerindo, então você acaba tendo que dividir o seu alimento com o verme, pode ficar desnutrido. E aqui a gente tem um sintoma bem característico dessa doença, que é o inchaço da região abdominal. A presença desse verme na região abdominal faz com que o seu organismo comece a reter líquido nessa região abdominal, fazendo com que o abdômen comece a crescer. Então, existe um grande inchaço dessa região do abdômen e esse inchaço não é causado pelo verme, e sim pelo seu corpo em reação ao verme, e é devido à retenção de líquido. Por isso, a esquistossomose também é conhecida como barriga d'água.
Só para vocês terem uma ideia, né, sobre o inchaço abdominal, a gente tem aqui a imagem de uma criança com esquistossomose. Então, é um grande inchaço abdominal e esse aumento do volume, né, do abdômen é devido a essa retenção de líquido. Então, quais seriam as formas de se evitar a esquistossomose, né, as profilaxias? Primeiro, novamente, o saneamento básico. Se o esgoto humano fosse tratado, nunca os ovos entrariam em contato com a água de rios e lagoas. Por quê? Como eu disse, infelizmente a maioria do nosso esgoto é despejado nos rios. Então, se não houvesse esse despejo, essa doença não existiria. Segundo ponto, não entrar em rios contaminados. Como a cercária ela consegue atravessar a nossa pele, só o fato de você atravessar um rio, você pode pegar esquistossomose. Então, se você sabe que aquele rio, aquela lagoa tem despejo de esgoto, não entre em contato com essa água. Beber água filtrada ou fervida. Evitar beber água que não tenha um tratamento, porque se você bebe água direto de um rio, essa água pode ter a cercária e ela vai atravessar a mucosa da sua boca caindo na corrente sanguínea. E novamente o tratamento dos doentes. Se os doentes forem tratados, eles não liberarão os ovos nas fezes que não entrarão em contato com a água de rios e lagos. Bom, essa foi a nossa aula sobre verminoses humanas causadas por animais do filo dos plateumintos. Existem outras verminoses, outras doenças humanas que também são causadas por vermes desse filo, mas essas são as três principais e as três que geralmente são mais cobradas em provas como o Enem. Por isso, foquei nelas, ok? Próxima aula, nós vamos entrar no próximo filo, que também é conhecido como vermes, que é o filo dos nematodas. Nós também vamos ver algumas doenças humanas que são causadas por esses vermes, da mesma forma como a gente viu aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só questionar. Lembre-se que se vocês questionarem as dúvidas antes que eu grave a próxima aula, eu posso usar a próxima aula para tentar esclarecer essas dúvidas de vocês. Então, não deixem de perguntar. Ok, gente? Obrigada.